pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do YCast. Hoje eu estou aqui com Leomi Costa para a gente discutir um pouco sobre a jornada de ser conquistado e empreendedor ao mesmo tempo. Leomi, por favor, se apresente para as pessoas. Olá, Janine, beleza? Tudo bem? Obrigado aí pelo convite, antes de mais nada. Então, me apresentando, né? Eu sou formado em design, né? Me formei em 2009 na Universidade Estadual da Bahia, né? Já tenho aí meus 11 anos de carreira, né? Nessa área do design. Durante esse tempo eu experimentei bastante, né? Essas áreas aí como a web, a audiovisual, né, que é mais recente, né. Trabalhei também já no mercado publicitário, em algumas agências de publicidade. Tenho especialização em marketing e concluí o meu mestrado recentemente, né, tem um ano e meio, concluí o meu mestrado em gestão e tecnologias aplicadas à educação, né, onde eu desenvolvi um projeto relacionado aí, que faz essa relação entre o audiovisual e a educação, né? E essa questão aí da educação, né? Ela surgiu, na verdade, pelo fato de eu ser servidor público, né? Sou servidor público do Instituto Federal da Bahia, da Reitoria, que fica em Salvador. E aí, por eu estar numa instituição de educação, que também é uma área que eu gosto, optei por fazer esse mestrado, né? De forma que eu pudesse relacionar essas tecnologias, né? Tecnologia, mídias digitais, a comunicação, design, com a área fim, que é educação, né? Então, eu estou aí como servidor público, né? Estou como servidor público. E eu acho que essa trajetória minha profissional, né? Tanto aí vindo da iniciativa privada, né? Anterior ao IFBA, e posteriormente entrando aí no serviço público, eu acho que assim isso me tornou um pouco mais inquieto, né? E meio que versátil, assim, não me contentar só com o serviço público, né? Eu digo só assim, não no sentido de desmerecer, mas é porque a gente busca novos desafios mesmo, assim, entendeu? Sim. Como foi Então, assim, sair dessa coisa da instituição privada para ir para o serviço público? Qual foi o gatilho, assim, de, não, vou fazer concurso? então, foi lá pelo ano de 2010, por aí, né, que eu, na verdade, já vinha fazendo alguns concursos, né, assim que eu me formei, né, que eu concluí a minha graduação, eu comecei a trabalhar na área, né, até então eu era estagiário e tal, e aí comecei a trabalhar mesmo, carteira assinada, aquela coisa, né, CLT, e eu comecei a refletir, assim, um pouco sobre isso, e pensei que, para a minha realidade, para o que eu queria, eu tinha duas saídas, né? Assim, ou eu me tornaria servidor público, ou eu teria minha própria empresa, né? Porque é aquela coisa, né? Quando você está na empresa de uma outra pessoa, você não tem as mesmas perspectivas, você não tem a mesma segurança, você não tem, né? Enfim, claro que tem seus pontos, né? Seus pontos positivos e seus pontos negativos, mas aí foi disso mesmo, foi de buscar assim algo maior para mim, né? Aí parei para estudar, para fazer concurso público, e ingressei aí no IFBA em 2012, né? Foi melhor, foi pior? Então, Mande a real aí. assim, Conte pra galera como é ser concursado do IFBA. então aí acho que a gente teria horas e horas conversando sobre isso, né? Sobre se é vantagem ou se é desvantagem. Eu acho que para mim, assim, em alguns pontos foi muito bom, sabe? Foi bom, mas assim eu acho que o serviço público ele carece um pouco de desafios profissionais, sabe? Não que você não consiga buscar novos desafios no serviço público, dá para buscar sim, entendeu? Tanto que eu fiz isso, né, no IFBA, tem mais ou menos uns 3 anos que eu fundei o Núcleo de Produção Digital, né, que é o NAVE, desculpa, antes, posterior ao NAVE, Passou, cara. eu voltei um pouco mais, mas a gente tinha um núcleo de áudio, de produção de audiovisual no IFBA, que aí eu ampliei, né, participei
da criação do Núcleo de Produção Digital, que é o NPD, né? Que é um núcleo voltado tanto para a produção audiovisual como para a formação de jovens também, né? Então, de certa forma, a gente pode dizer que foi uma experiência empreendedora, né? Dentro do serviço público, né? É você buscar algo novo, você buscar novos desafios, novas soluções que te motivem, né? Que te motivem a estar ali no serviço público. Porque você pode muito bem se prender ao seu cargo, às atribuições do seu cargo e viver naquela rotina, né? Sem muita Sim. perspectiva de aprender coisas novas, de crescimento e Sem tal. se desafiar, né, na verdade. Exatamente, sem se desafiar. Mas eu acho que de alguns anos para cá, né, principalmente aí com esse momento de pandemia que a gente passou, eu tenho refletido muito, né, tenho lido bastante, tenho visto, tenho assim pensado sobre novas perspectivas e tenho meio que empreendido, né, abri uma agência digital, eu e a minha esposa, né, a agência Seven, que a gente tem tocado aí projetos nessa área da comunicação digital e tem sido muito bom, né? Que a gente consegue também buscar novos limites, né? Novas possibilidades de atuação, novos desafios. Eu acho que é isso. É do meu perfil, assim. Mas vem cá, você também, de certa forma, já entrou no serviço público e sempre trabalhou como freela com outras coisas, né? Dentro da sua profissão de design e tal, e só meio que veio formalizar como uma empresa nesse último ano, né? Ou não, você realmente estava imerso na carreira pública e focou nisso e deixou freelas, a vida empreendedora, designer de lado. Como é que foi isso para você? Então, durante esse período aí de pandemia, né, a gente começou a trabalhar em home office, né? Eu trabalhei, ainda estou, na verdade, né, de home office. E aí acaba que durante esse tempo, né, eu otimizei muito, assim, eu consegui otimizar muito o meu tempo, né? Porque quando você está trabalhando presencial, você está ali 8 horas na empresa, né? Então, de certa forma, você Verdade. está ali dedicado 8 horas naquele espaço físico ali. E quando É o você tempo está de todo, né? home office, o tempo todo ali, você não tem muito espaço, nem tempo, nem foco para estar fazendo outras coisas, né? Verdade. Então, aí com essa realidade de home office, né? Eu acabei também buscando novos projetos, né? Peguei alguns freelas, né? Peguei alguns trabalhos por fora e meio que a gente formalizou isso através de uma agência, né? De uma agência que abrangesse tanto a expertise minha como a expertise da minha esposa, que é a Isabela, né? Que é essa atuação mais na área de social media, de marketing digital, né? E eu Sim. com essa área aí de design. E também um novo segmento, né, digamos assim, que surgiu para a gente foi essa parte de eventos online, né, eventos acadêmicos online. Isso aí foi meio que uma herança da TV IFBA, né, que a gente ajudou a fundar lá no IFBA. Devido a essa expertise que a gente criou, alguns professores, alguns gestores me procuraram, né, para dar esse suporte aí para organizar eventos online, né, visto que a gente estava com uma realidade do não presencial, né? Então, essa parte de eventos online bombou e a gente tem atuado nessa área também. Então, assim, respondendo aí a sua pergunta, eu acho que foi uma conjuntura de várias coisas, né? Foi Então, aquela coisa de você... você ainda não estava fazendo, né? Entendi não estava... Isso. essa parte aí. Aquela coisa de quando você está no presencial, você está ali embebido naquela realidade, né? Naquela rotina e tal. Quando você para nessa nova realidade que a gente vive, né? Então você experimenta novas formas de pensar, novas leituras, né? Eu li bastante também, É consumo engraçado bastante porque, na conteúdo. realidade, o que eu vejo, assim, eu sempre falo isso pro pessoal, né, que me acompanha há tempo, quem já foi aluno sabe, que ser empreendedor não é só sobre quem monta o negócio, quem monta a empresa. Você pode ser empreendedor dentro da empresa que você trabalha, seja essa empresa de serviço público ou realmente uma iniciativa privada. Então, enquanto, como docente federal, que eu já fui também, né, uma coisa que o meu feeling empreendedor realmente nunca me abandonou. Eu acho que o caminho é bem esse aí, da gente buscar mesmo se envolver em projeto, criar projeto, né, nem se envolver em projeto de alguém, a gente mesmo buscar,
para criar projetos, criar grupos de pesquisa, criar grupos de alguma coisa realmente que tenha um benefício para o local que a gente está trabalhando, isso faz da gente empreendedor também. E o que eu observava muito é que poucas pessoas realmente se movimentam nesse contexto, sabe, do concurso e tal. Eu conheço poucas pessoas, na verdade, que são concursadas, que de fato mexem os pauzinhos, como diz o povo, né, que arregaça as mangas para fazer alguma coisa. Então eu vejo também como um fator muito limitador, e eu acho que é interessante você trazer essa parte de dizer assim que pela carga horária também, né? Uma coisa muito pesada que você fica ali o tempo todo e é complicado muitas vezes a gente sair. Sobra muito tempo, né? Não sobra tempo, a gente sair do nosso trabalho principal para se envolver em uma coisa nova, né? Então, acho que esse é um fator que pesa muito, sabe? Né? Mas é interessante isso que você falou, porque a gente tem aquela questão da estabilidade, né? A estabilidade do serviço público, que, de certa forma, para algumas pessoas, eu não vou dizer todas, né? Mas para algumas pessoas é meio que um álibi ali, o pessoal utiliza aquilo como, já sou estável, então vou fazer aqui o que está na minha atribuição O básico. e o básico, né? Então, tem até aquela frase do Flávio Augusto, né? Que ele fala que estabilidade não existe, né? Isso, de certa forma, isso é meio verdade, porque você pode até ter a sua estabilidade ali no serviço público do seu cargo, né? Mas e a estabilidade de satisfação profissional, de realização, e a estabilidade de, né? Enfim, porque a gente está, por exemplo, com um governo aí que não é nada favorável, né? Para o serviço público. Então, tem muitas questões aí que a gente pode pensar também, né? E levar em consideração, né, nesse contexto aí do servidor público, né? E aí, de outro lado, você tem a liberdade, né? A gente faz meio que essa dualidade, né? Você tem a estabilidade e a liberdade, né? E aí eu acho que quando você meio que escolhe onde você quer atuar, né? Onde você quer trabalhar, você faz meio que uma relação entre isso, né? Estabilidade e liberdade. E você tem essa graduação que vai desde o servidor público, que é o estável, Mas você aí acha você que vai para dá aí você vai para a flexibilidade? iniciativa privada, que é um pouco menos estável, já tem mais liberdade, e você vai para o empreendedor, né? Digamos que aí já você tem muito mais liberdade, mas você tem muito menos segurança, né? Muito menos estabilidade, ou estabilidade nenhuma, na verdade, né? E liberdade entre aspas, né? Tipo, você tem liberdade porque você pode criar seus horários e tal, mas você está sempre preso ao seu negócio. Então, assim, ou você é muito rico e é muito acionista de alguma É, empresa, para você só ir quando rolou algum pepino, ou você realmente vai estar ralando no final de semana, no feriado, que se der algum problema de alguma coisa acontecer na empresa, o dono é que tem que ir lá resolver. Poucas uhum, empresas o dono pode, de fato, jogar para cima assim, não, resolva aí. Ou é isso, né? Tem muito dinheiro para pagar alguém para resolver para ele. E mesmo assim, essa é. pessoa, quando tiver dúvida, vai ligar lá para falar com o responsável, né? Com quem é o dono e tudo mais. Eu falei, na verdade, assim, liberdade bem nesse sentido mesmo que você falou aí, né? Não de liberdade, vou tirar 3 meses de férias, quem dera. Mas eu digo liberdade, assim, de tocar o seu negócio, os seus projetos, o foco As do coisas seu que negócio, da quiser. forma como você bem quer, assim, sabe? Isso. Porque aí você vem para o serviço público, você tem uma estrutura muito mais fechada, né? Para você comprar um lápis, você tem que fazer uma licitação, tem que ter 3 orçamentos. Para você tocar um projeto, você tem que ter, enfim, tem que estar dentro daquela estrutura né? Enfim, da atuação da instituição e tal. Então, é mais nesse sentido mesmo de liberdade. Mas você está certa. Não, Liberdade não tem para certo e quem errado, não. empreende nesse Por, sentido, é bem assim mesmo. por sinal, por sinal, na minha vida enquanto docente, eu já me sinto com mais liberdade na instituição pública. Se eu for para uma instituição Sim, privada, eu não tenho a mesma liberdade que eu tenho na instituição pública. Então, isso é muito legal também, a gente ver, né? Porque eu acho que para cada área tem um funcionamento. Tipo assim, um sim. serviço administrativo numa instituição pública, eu acho que ele deve ser muito mais maçante do que realmente na instituição privada, que é exatamente o que você falou. A pessoa acabou o papel ali, está precisando mandar documento urgente para alguém, tem que fazer a licitação, né? E na empresa privada, pelo menos, pede para alguém comprar, no outro dia, às vezes, tem papel, ou até no mesmo dia, tem papel na sua mesa lá. E é interessante porque, assim,
particularmente, eu nunca quis fazer concurso pela estabilidade de cargo, de trabalho, né? E isso é o que a galera sempre bate na tecla quando fala que vai fazer concurso, não, porque quer estabilidade, quer segurança financeira, quer ter o dinheiro Uhum. aí, né, todo mês e É. garantir o seu para o resto da vida, basicamente é isso. E eu vejo, na verdade, enquanto docente, é um caminho para eu meio que fazer o que eu quiser na sala de aula, e não como um caminho para eu ter essa estabilidade. Apesar de que, obviamente, não vou ser hipócrita, me daria estabilidade financeira e você ter o dinheiro certo todo mês, saber quanto vai cair na sua conta é massa. Porque a vida de Sim, empreendedor tem mês que com sim, certeza. entendeu? Mas eu realmente, como você falou, eu estava observando isso, como você falou, a questão do governo não ser favorável, é uma galera tentando fazer concurso só porque está com medo de ficar, porque está desempregado, ou porque está com medo de Uhum. não ter salário, ou porque a vida de empreendedor está difícil. Então, isso realmente é algo que pesa, né? Que, de certa forma, acaba, eu acredito, fazendo com que existam muitos profissionais também no serviço público que não, que vai fazer o básico, que não vai procurar esses desafios novos aí, né? Tem É. esse lado também. Mas esse recorte que você fez aí para o docente é interessante mesmo, porque assim, eu acho que de certa forma é até uma exceção, né, no serviço público, porque ali você tem um professor com aquela turma, né, que vai se renovar, sei lá, de 2 em 2 anos, ou sei lá, enfim, né? Você vai ter sempre ali gente nova para você estar trabalhando, para você estar formando e tal. Você pode reinventar a sua forma de ensinar, novas metodologias e tal. Então, assim, realmente o professor, nesse universo aí do serviço público, eu acho que é uma exceção, né? Foi muito bem lembrado isso aí. Mas será que também, aí eu não sei, não tenho propriedade tanto para falar, mas eu vejo também que a galera da área de direito também tem uma liberdade considerável. Não sei como é, mas me parece, né? Tem essa liberdade maior, também os salários são maiores, né? Trabalham um pouco Uhum. menos horas por semana. Então, eu conheço algumas pessoas que trabalham nessa área que têm uma certa flexibilidade também de poder trabalhar em casa e É. alguns dias só tem esse lado também. Sim, sim. Acho que acontece mesmo, né? Eu acho que vai de cada caso, cada cargo, né? Mas acho que assim, tem um outro ponto interessante também aí, quando a gente vai analisar aí o que é ser servidor público, o que é empreender, né? Enfim, é a questão da remuneração, né? Porque é aquela coisa, o servidor público ele não vai ser pobre nunca, mas não vai ser rico nunca também, né? Você tem aquele Depende do cargo, né? e depende do que você considera ser rico, Perfeito. né? Depende do que você considera ser rico, né? Tem isso também, né? Porque, assim, no serviço público você tem um teto, né? Você tem aquele teto salarial O e povo não tal, diz você que tem aquele juiz é valor rico? X. Como? O povo não diz que juiz é rico, que procurador é rico. É, pois é, né? Se a gente for entrar aí nesse conceito do que é riqueza, talvez vai entrar muitas coisas aí além do próprio dinheiro, né? Enfim, Ah, né? sim. É, Mas não, aí a gente já entraria em outras searas, para mas eu acho que episódio. é, mas eu acho que assim é um fator também, sabe? De você é um fator meio que limitante também, né? Você tem aquele valor X ali, você tem um plano de carreira, quando tem, né? Quando tem um plano de carreira que você pode, à medida que você vai se formando, novos cursos, né, especializações, você vai aumentando o seu salário, mas é um valor limitado, né? Então, para você empreender, né, é uma possibilidade que você tem aí de, né, alcançar um pouco mais, escalar muito mais os seus ganhos, né? Você não tem limitação de renda, não, né? Tipo, a questão da dedicação exclusiva, algo assim, você pode trabalhar com o que você quiser em paralelo. Então, assim, existe a questão do conflito de interesses, né? Eu não posso ter uma empresa na mesma área que a minha, né? Não posso ter um CNPJ no meu nome, Hum. de uma empresa na mesma área que é a minha atuação, que é o meu cargo no IFBA, né? É Então, mesmo? Não não sabia, posso, não. não pode não, não pode não. Mas é tipo, o IFBA é educação, você não pode montar uma empresa de educação ou do seu cargo mesmo? É do cargo mesmo, né? Do cargo mesmo, que eu sou Nossa, isso é programador, novo pra eu mim. sou, eu sou programador visual, né? Programador visual, designer, né? Então,
Poderia existir aí um conflito de interesse, né? Tem até uma lei específica, né? Tem até alguns textos aí na área que detalha melhor isso aí, né? Então, teoricamente, seu trabalho de empreendedor também não poderia ser, ou pode, porque freela pode, mas CNPJ não pode. Como é que se dá isso? Então, na verdade, a empresa nossa, né, a gente tem PJ, né, a gente tem PJ, só que é no nome da minha esposa, né? Então, eu Sim, tenho claro. essa atuação também, eu tenho essa atuação, mas no caso é no nome dela, né? Não está no meu nome, né? Então, quem sabe aí futuramente eu não consigo sair do serviço público e me dedicar só à minha empresa, né? É uma possibilidade também. É uma Se possibilidade, for né? seu sonho, né? Seu objetivo de carreira, algo assim, É porque assim, é porque eu acho que assim, eu faço parte de uma geração, né, de servidores públicos, alguns, né, que eu não me vejo, na verdade, me vejo aposentar, né, não me vejo ficar, sei lá, mais 20 anos no mesmo lugar e tal. Então, é um plano assim a longo prazo, né, que eu tenho de ter o meu negócio, né, extra fora da instituição e quem sabe um dia, né, não possa sair do IFA, né? Espero que sim. A gente trabalha para isso mesmo, né? Ah, entendi. Eu achei que seu objetivo era levar em paralelo, mas eu realmente não sabia que podia ter essa questão do CNPJ. Uhum. E o que que você diria assim para a galera que está pensando em fazer concurso, mas está em dúvida se quer empreender ou se trabalha em alguma empresa? Qual seria a sua Então, dica de mestre? eu Alguém que acho passou pelos que, três. pois é, eu acho que o ponto-chave aí para essa questão, assim como para diversas outras da nossa vida, é se conhecer, sabe? É você se conhecer, é o autoconhecimento, é saber qual é o seu perfil, o que combina mais, entendeu? Com você. Eu acho que o que eu tinha mencionado antes, daquela questão de liberdade, né? Liberdade que eu digo de atuar da forma como Hum, você quer, trabalhar com o que você quer, projetos e tal, e algo mais seguro, né? De um outro lado, né? Do serviço público, você ter algo mais seguro, mais que você não vai ganhar tanto, mas também é aquele valor fixo, né? Se a pessoa se identificar mais com isso, com essa estabilidade, né? Ia depender também da área que você é, porque assim, por exemplo, eu sou da área de comunicação, né? A gente trabalha mais com criatividade e tal, com projetos aí relacionados à comunicação, né? Criatividade. Então, assim, a gente tem um perfil mais que tradicionalmente vem mais da iniciativa privada, né? Então, tem uma dinâmica diferente, por exemplo, de alguém que trabalha com, sei lá, com folha de pagamento, né? Alguém que é da área de gestão de pessoas, de repente aí, né, tem uma case melhor aí com o serviço público, né? Tem que gestão de pessoa também lida muito com essa coisa da comunicação e tal. Talvez a pessoa se sinta enclausurada também. Uhum. Mas essa parte mais administrativa, né, mais assim, que você tem mais aquele mais definido assim em processos do que você vai fazer, né? A gente que é da área de comunicação, a gente pode criar mais, né? A gente trabalha com projetos mais criativos, então de repente você se frustra um pouco mais no serviço público, né? Porque isso é mais fixo, né? Isso é mais um pouco mais definido, mais quadradinho ali no serviço público. Mas assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que é a pessoa realmente se conhecer melhor, sabe? Saber que, poxa, o que eu quero para mim? Eu quero ter ganhos potenciais, sabe? Eu quero ganhar um valor maior, mas eu quero pagar meu preço sei lá, para empreender, para correr todos os riscos, para ter aquela resiliência e tal. Se bem que, na verdade, tudo é difícil, né? Qualquer coisa é difícil, né? A gente tem que escolher o nosso difícil. Se você quer passar no serviço público, você também vai ter que abdicar de final de semana para estudar, para fazer uma prova difícil, concorrida e tal. Se você quiser ter um negócio, se você quiser empreender e ter um negócio bem sucedido, seja na internet, seja, né, um negócio físico, você também vai ter que transpirar, vai ter que suar muito. Então, assim, é pagar o preço, né? É fazer uma escolha, se conhecer, fazer uma escolha, pagar o preço e seguir em frente. Acho que é basicamente isso aí. É no sentido de todos vão ter uma coisa para você abdicar, né? Você tem que escolher o que que É, você está disposto a abdicar ou não. Isso é uma coisa é. legal também. E Pô, aí eu acho interessante assim, porque desculpa,
Não, pode falar. Eu acho que inclusive o seu público, né? Eu acredito que tem muitos jovens assim nessa faixa aí de 18, 20 e poucos anos e tal, que é justamente essa fase que a pessoa está escolhendo o que vai fazer, né? O que vai fazer da vida, né? E aí, quando a gente para pensar nisso, às vezes é muito injusto, né, velho? Você fala assim, poxa, sair do ensino médio e tal, e eu vou ter que escolher a minha profissão, que eu vou ter que seguir pelo resto da vida, eu vou ter que escolher o que eu vou fazer e tal. É bem complicado isso, né? Aí a gente, enfim, eu sei que não é espaço, mas para a gente falar sobre isso, mas assim, de repente a gente refletir, né, sobre se as escolas já não poderiam estar treinando isso, né, desde bem mais cedo, né, a criança ali descobrir o que é propósito de vida, quais são as habilidades dela e tal, né? É Eu uma acho que é uma reflexão para um questão do outro Brasil podcast. mesmo, sabe? Eu acho que é uma questão do Brasil. É, É. em especial do Insta, pelo menos, o público é um pouco mais velho, acredite. A galera é mais na Ah, faixa de 30 por aí. Mas, assim, realmente eu dei aula muito tempo para o ensino médio. Aliás, como eu sou professora da área técnica, majoritariamente é o ensino médio ou ensino superior, né? Ensino superior é um pouco mais limitado para conseguir entrar, assim, é mais efetivo. E tem muitos jovens que me procuram exatamente com essa dúvida. E muitos chegam com essa coisa de não sei se eu monto uma empresa, eu gosto de fazer tal coisa, ou se eu trabalho para alguém. Alguns estão estagiando, mas aí querem montar um negócio, alguns querem estudar para concurso. Então, eu acho que embora acredito que aquele martelinho de tipo, faça concurso, tem que fazer concurso e tal, né? Que a galera fica batendo uhum, muito nessa tecla. Eu acho que deu uma diminuída na realidade. Não sei se pelo contexto também, a gente já está 2 anos de pandemia, né? Nem lembro mais aham, como estava um pouco antes disso. Pelo contrário, agora tem sido mais difícil de abrir alguns concursos e as pessoas estão mais desesperadas. É o que eu tenho acompanhado, pelo menos nos grupos de concurso, né? E aí eu vejo que os meninos mais jovens realmente rola essa dúvida, porque de fato não tem talvez é da escola, esse incentivo de pensar antes. Na verdade, a gente está tendo que escolher cada vez mais jovem o que a gente quer fazer da vida. é, Teve uma alteração também na, na base nacional da educação, que não afetou o Instituto Federal, mas está nas escolas públicas. Eu não sei se foi para as privadas, que o aluno já, no início do ensino médio, já vai ter que escolher qual a grande área que quer estudar. Então, imagina você já com seus 14, 15, né? Primeiro ano, normalmente a gente chega com essa, aham, tendo que escolher. E é algo assim para. Assim, a gente que já passou por algumas coisas, que a gente já se formou, já fez pós e tal, a gente sabe que a gente pode entrar, não gostei desse emprego, vou pro próximo, vou tentar um concurso aqui, ou de repente vou montar meu negócio. E só que às vezes a pessoa faz concurso, e é como você falou, né, da área e tal. Ah, estou aqui na área de comunicação, mas estou insatisfeita. Realmente não gosto de trabalhar aqui, não estou dizendo que é necessariamente seu caso. Mas a uhum, pessoa não gosta de trabalhar, mas ela não sai por causa da estabilidade. E a é, gente tem a possibilidade de sair, mudar. Acho que nossa geração, não sei se é a geração mais nova também, tem essa cabeça de tipo, não, realmente não gostei, vou sair. Pelo contrário, acho que às vezes o concurso ele pode acabar segurando um pouco também, porque a pessoa fica com receio de sair, não conseguir se estabelecer, né? Tem esse lado também. E aí, essa galera jovem que você mencionou, eu sempre falo, velho, vai estagiar em várias áreas, aproveita que você está na faculdade, que é o momento de estagiar. Eu vejo que às vezes a pessoa está na faculdade também, ela já quer estar com emprego, sabe? E tipo, não, beleza, tem que pagar a conta, óbvio, mas é o seu uhum, momento de estagiar. O momento para você ficar pulando de galho em galho diária é na faculdade mesmo. Porque depois é um é, pouco mais difícil, mas também não é impossível. Nada é permanente, né? Se você não gostou do que você está fazendo hoje, mude de carreira. Tem muita gente fazendo transição de carreira agora. É o que eu mais tenho visto também. E essa galera aí, entre 30 e 40 anos, fazendo transição. Por quê? Isso. Às vezes é porque a gente teve que escolher muito jovem o que era pra gente fazer. Não, E tem aquela questão também de que você tem que pagar as contas, né? Muitas vezes você não tem essa escolha de trabalhar com o que necessariamente você quer ou que você não descobriu ainda a sua vocação, enfim. Mas você precisa pagar as suas contas, né?
Aí você vai, arruma um emprego e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e vai acomodando, né? Então, muitas vezes acontece isso aí mesmo, né? Mas o ideal é que a gente esteja sempre se questionando, né? Sobre a nossa, realmente, a nossa satisfação, realização no local onde a gente está, né? Se a gente está sendo ali feliz, desafiado, né? Enfim. Mas você tinha mencionado isso sobre a questão do público, né? Seu, que já está na faixa dos 30 anos. Eu estava aqui pensando o seguinte, que, na verdade, muitas vezes, né? Você até comentou sobre isso, o pessoal dessa faixa etária também tem muita gente que está infeliz, né? Com o que está trabalhando, né? Não tá realizado, né? Às vezes descobriu a essa altura da vida que não faz o que Olá, eu passei por isso. que não está vivendo, que a essa altura da vida não está vivendo o propósito, né? Que foi definido, ou que não se definiu ainda, ou que descobriu que ama fazer alguma outra coisa. Então, acho que, na verdade, a gente está em constante mudança, né? A verdade é essa, né? A gente está em constante mudança. O lance é que é difícil mudar, é difícil reconhecer, sabe? E eu falo porque eu passei por isso. Eu tinha minha escola de maquiagem, minha carreira tava, tipo, ponto alto, assim, e eu não quis mais trabalhar com isso. E no que eu entrei no IFBA, eu meio que parei de fazer outras coisas para mim, né? Ou seja, entrei na vida pública, me acomodei um pouquinho ali, mas porque eu tava galgando outras coisas, não por um comodismo de fato. Foi meio que um comodismo forçado, né? Uma questão de foco mesmo. Aí quando eu terminei, e aí? Vou fazer o que da vida? Porque eu tinha passado por uma transição de carreira e eu não tinha percebido que eu tinha passado por uma transição de carreira. E esse é por isso que eu falo, assim, às vezes, o fato de a gente estar ali com o emprego certinho, deixa a gente meio acomodado, a gente acaba não olhando para essas necessidades, para esse propósito, para o que a gente realmente quer fazer, quais são os preços que a gente quer pagar. E é péssimo a gente ter que fazer algo porque já a conta está batendo na porta, porque a necessidade está chegando ali, né? Então, se na verdade, enquanto a gente está na estabilidade, é que a gente deveria estar se questionando se a estabilidade é legal, se é isso mesmo que a gente quer, porque justamente pelo fato de ter estabilidade, é que a gente poderia escolher, financeira falando, né? Da estabilidade financeira, a gente Uhum. poderia escolher o que a gente quer fazer. E quando a gente É, não está com ela, a gente tem que fazer o que aparece. E, infelizmente, o caminho é um pouco mais duro mesmo. concordo com você. Então, mas é isso. Chegamos no nosso limite. Já terminou? Passou rápido demais. Passa rápido. O papo estava muito bom, mas vamos. Não quero passar muito tempo, senão ninguém vai querer ouvir mais. Brincadeiras à parte. Mas foi muito bom ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Sempre bom a gente discutir essas questões de trabalho, né? Às vezes a gente acha um sonho lindo de ser concursado e ter o salário certinho, mas tem esses pormenores que você mencionou. Achei muito legal Uhum. essa coisa, realmente, no fim das contas, é autoconhecimento mesmo. E eu acho que é isso. Obrigada pelas suas contribuições. Obrigado, pessoal, que ouviu até aqui, ao final. Dami, quer dizer mais alguma coisa? Não é apenas isso mesmo, né? Só agradecer. Obrigado aí pelo convite. Gostei muito também, né? Aprendi bastante coisa aqui, né? Ouvi muita coisa assim que me somou bastante. Parabéns aí pela iniciativa do podcast. E siga em frente, que eu acho que o conteúdo aí que você está produzindo, eu acho que ajuda muita gente, sabe? Ajuda bastante gente mesmo, inclusive nessa fase da vida, né? Nessas fases da vida que são tão importantes, né, para a gente tomar decisões tão importantes também. Eu acho que esse tipo de conteúdo que você produz, né, que você doa, né, doa mesmo para as outras pessoas, acho que soma bastante, ajuda muita gente e faz diferença, né? Então, só agradecer mesmo aí por ter participado. Pode me Oh, chamar muito para as próximas que eu obrigada. tô colado. Vamos ter próximas. Então é isso. Valeu, pessoal. E até o próximo episódio.